Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor, mestre Walter Alves Schmitz Neto, pró-reitor de Operações e Serviços Acadêmicos da nossa universidade, ex-diretor de campus de Tubarão, diretor do campus da Unisul Florianópolis e uma extensa lista de trabalhos e serviços prestados para a nossa universidade. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Walter Alves no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Bom, gente, professor Walter, falávamos no bloco passado de 1989, quando efetivamente... 98. Perdão, 98, né? 89 é outra história, daqui a pouco tu vai saber quando a FESC passou a ser universidade. Em 98, quando o primeiro curso de mestrado foi, por força da tua vontade, necessidade e visão, foi instalado na nossa universidade. Conta para nós como é que foi isso a partir dos cursos de especialização lato sensu, as pós-graduações que foram colocadas também, criadas na tua gestão e com a tua vontade, professor. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em 88, certo, ela fixou um conjunto de normas e regras novas para que as instituições de ensino superior se consolidassem como universidade. Certo. Entre elas estava o terço de profissionais com título de mestres e doutor. Mestre e doutor. Exato. E naquele momento os nossos indicadores eram muito baixos. E nós somos uma instituição de ensino de interior. Com certeza. Onde dificulta sobremaneira essa questão de atratividade das pessoas, porque elas não veem um mestre, um doutor, principalmente o doutor, ele não vem para uma instituição apenas para dar aulas. O que o atrai é a pesquisa. E se nós não tínhamos profissionais com titulação, evidentemente nós também não tínhamos a pesquisa. Professor Walter, mas já tinha essa visão naquele momento histórico, professor? É difícil de entender como é que você poderia ter essa percepção de proatividade tão intensa, tão grande naquele momento histórico? Por isso que eu comecei a contar a história para a sua pergunta, Gilson, a partir dessa reflexão liderada pelo professor Silvestre Rett, pelo reitor da época, em 93. Certo. Este momento foi um momento de planejamento para os próximos 10 anos da universidade, que projetou a visão da universidade até 2013. Então, nesse exercício de projeção de visão, é que nós começamos a ter acesso e contato com todas essas variáveis, perfeito. E isso despertou gerencialmente alguns indicadores necessários. Mas isso também, me permite dizer, é uma percepção também da pessoa. Existem algumas pessoas que têm essa percepção, essa visão adiante, né, professor? Isso talvez na execução, né? A partir daquela discussão no âmbito estratégico, a competência que a gente detém é a competência de transformar aquelas estratégias em ações concretas. Perfeito. Mas eu vou te contar outra coisa, professor, desculpe interrompê-lo, mas o Einstein, que foi um dos grandes expoentes da humanidade, era intuitivo, né, professor? Uhum. Ele, além da competência intelectual, ele era intuitivo também em algumas ações e fez, e mudou o mundo, na verdade. Né? Então, desculpe interromper. Aí, na verdade, quais foram as conclusões que nós chegamos? Nós não tínhamos condições nem tempo de formar mestres e doutores, aliás, nem tínhamos a percepção de que, formando mestres e doutores, nós deveríamos formar grupos de pesquisa para, a partir destas pesquisas, nós constituirmos os programas stricto sensu. Exato. Então, nós encurtamos o caminho, como uma forma de como se fosse uma estratégia, um acelerador de processos. Certo. O que nós fizemos? Naquele momento, em 98, alguns lembram, os mais antigos, que foi um momento em que o governo federal estava começando a estimular a aposentadoria de profissionais muito qualificados das universidades brasileiras. Perfeito. Houve um estímulo à aposentadoria antecipada. Eu lembro disso. Então nós tínhamos diversos profissionais ainda muito jovens, de bastante experiência, mas ainda muito jovens, e que estavam fora do mercado de trabalho aposentados. O que nós fizemos? Em áreas estratégicas, entre elas a educação, nós fomos até a capital do estado, fomos a outras capitais, certo. Identificamos profissionais recém-aposentados e os trouxemos para a Unisul com uma missão: instituir na Unisul os programas de pós-graduação stricto sensu, que começaram com mestrado em educação. Perfeito. E
com estes programas nós começamos a estimular o espírito de pesquisa dos profissionais na própria Unisul. Então nós fizemos um acelerador e invertemos o processo, mesmo sabendo que a lógica da ciência, a lógica da pesquisa é uma lógica inversa. Você primeiro pesquisa para depois produzir. Exatamente. Mas funcionou. Com ajustes, com acertos, com correções, acabou funcionando essa estratégia. Porque veja, professor Walter, se não fosse daquela forma, seria como? Seria impossível de você implantar na universidade, num período de tempo tão rápido como foi feito, esses programas de mestrado e hoje doutorados reconhecidos internacionalmente que nós temos hoje. Evidentemente que passaram uma série de falhas naquele momento histórico, é evidente. Tivemos que fazer uma série de consertos e rearrumar, mas foram processos, a legislação vigente permitia, as estruturas e as estratégias de gestão permitiam, e eu tenho a impressão que foi um bom momento para a Unisul, Gilson. Aliás, você foi vice-coordenador do primeiro curso, e junto com o professor Zunino, com muito orgulho, que coordenou este curso, e foi o curso de mestrado em educação, que depois eu acabei me graduando neste mesmo mestrado. Exatamente isso. Não, inclusive, professor, eu quero lhe cumprimentar novamente e dizer o seguinte, professor, quando se faz um automóvel, quando a BMW faz um automóvel, a Audi ou a Mercedes-Benz, eles não fazem um automóvel perfeito. Eles fazem modelos que têm vários protótipos que vão enfrentar dificuldades, que vão quebrar algumas peças e que depois serão reformulados. E hoje nós temos um processo de stricto sensu invejável. Né? Inclusive, existem outras universidades do Estado que estão tentando copiar os passos da universidade nessa direção, porque nós temos hoje, por exemplo, professor Walter, não sei se tu sabes, seguramente sim, né? Mas a nossa revista Linguagem em Discurso, por exemplo, do curso de mestrado em Ciência da Linguagem e doutorado, é Qualis A Internacional da CAPES. E que foi criado naquela época. Foi criado naquela época e eu lembro disso. A PROIES foi criado naquela época. Exatamente. Os mestrados que nós temos hoje, Gilson, é importante que as pessoas saibam, são exatamente os mestrados criados naquela época. Exatamente. Que posteriormente foram reformulados, submetidos sob uma nova legislação à aprovação da CAPES e foram aprovados. Daqueles mestrados todos, o único que nós não temos mais em funcionamento é o de Relações Internacionais e o de Direito. Sim. Todos os outros, administração, educação, ciências da linguagem e saúde, que são os mestrados que nós temos, são os mestrados que foram criados naquela época. Exatamente. E agora estamos trabalhando a criação de tecnologia, que nós já estávamos desde aquela época trabalhando e acabamos aí, em função dessas mudanças de legislação, acabamos deixando em suspenso e agora a universidade está retomando, o que é um ato muito interessante, muito inteligente e essencial. Inclusive, professor Walter, 2 doutorados que só existem porque existiram os mestrados. Porque existiram os mestrados, professor Walter. Então eu queria te convidar para falarmos no último bloco, professor Walter, da Unisul 50 anos e da tua trajetória e a tua visibilidade dessa instituição que hoje nos orgulha tanto. Ok, pode ser? Faremos isso. Estamos conversando com muita honra com o professor, mestre Walter Alves Schmitz Neto, pró-reitor de Operações e Serviços Acadêmicos, ex-diretor de campus de Tubarão e Florianópolis. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Walter Schmitz no meiciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje. Contigo, Maurício.